Olá, você está no Simplificando Excel. Hoje teremos uma aula básica de Excel, onde vamos conhecer um pouquinho sobre a ferramenta aqui, algumas funções dela. O Excel ele é uma calculadora e ele também serve para você fazer tabelas. Você pode ver que aqui a gente tem vários quadradinhos aqui, né? Cada quadradinho desse é chamado de célula. E o Excel tem milhões de células. Esses números aqui são a formação das linhas. O Excel tem mais de 1 milhão de linhas. Se você apertar a tecla Ctrl e a seta para baixo, você vai chegar no final, né, das linhas, que são 1.048.576. Agora vamos voltar aqui. Se você apertar a tecla Ctrl e a seta para cima, ele vai voltar para a primeira. No meu caso, eu tenho 2 células congeladas aqui. Então ele não vai voltar, mas também posso voltar apertando Ctrl Home. Aí no meu caso ele também funciona. E nós temos também as colunas, que são essas aqui, que vão de A, B, C, D, que também são muitas, não chegam a 1 milhão, mas apertando o Ctrl e a seta para a direita, a gente consegue chegar na última delas, que é essa aqui, XHD. Ctrl e a seta para a esquerda, a gente volta. Aqui a gente está na página inicial do Excel, se você for ver nessas barrinhas aqui em cima, ó, e ela já nos mostra várias opções. A primeira aqui é colar, que não se aplica para a gente porque a gente não copiou nada para poder colar. Recortar, que é quando você escreve, por exemplo, aula. Vamos escrever aula aqui. E aí se a gente colocar recortar, ela vai ficar assim, dessa forma meio circular, né? E eu vier clicar em outra célula e der o Ctrl V, ela colou. Ou se eu recortar e vier em outra célula e apertar aquele colar, ela vai colar. Da mesma forma que se eu copiar e apertar em outro lugar colar, ela vai colar. Porém, não vai excluir dali, copiando. O pincel de formatação, ele serve para você formatar a própria tabela. Então, por exemplo, a gente tem aqui outra coisa escrita, e vamos supor que esteja em outra fonte aqui, isso aqui esteja em negrito, isso aqui também esteja diferente, em outros tamanhos e tal. Você pega o pincel de formatação e aplica sobre todas, que elas vão ficar uniformes. Perceba que aqui, a primeira que eu tinha selecionado era essa, ela já estava selecionada. Então, aplicou-se o padrão para a de cima e a de baixo. Mas, se eu deixar aqui várias, estou escrevendo qualquer coisa só para exemplo, e aplicar o pincel de formatação dela para baixo, as outras vão seguir a formatação dela. No caso aqui elas já estavam iguais, né? Foi só para efeito de demonstração. E aqui do lado a gente tem as fontes, né? Da mesma forma que o Word, se você já usou o Word, essa parte é bem familiar para você. A gente tem várias fontes aqui. A gente tem o negrito, que deixa a fonte em negrito, itálico e sublinhado. A gente pode deixar as 3, tirar as 3, né? Essa opção aqui, ela é para deixar bordas na planilha. Então vamos supor que isso aqui é a nossa planilha, o restante aqui, as outras células, não são. Então a gente pode deixar só a borda inferior, ficou só embaixo. Se eu der o Ctrl Z, ela volta, não fica borda em lugar nenhum. Mas geralmente a gente usa todas as bordas, que é para deixar a borda em todos os lugares. Tem outras formas aqui de deixar a borda, mas a gente costuma usar essa, que fica assim, em todos os lugares, parecendo mais uma planilha mesmo, né? A gente tem aqui o balde de tinta para pintar a célula. A gente tem aqui a cor da letra, que se eu clicar aqui no caso está em vermelho, né? Mas dá pra gente mudar na cor que a gente quiser. Esse A aqui é o tamanho da fonte, que você pode ver que foi aumentando. Esse Azinho menor é o tamanho também, só que diminuindo. Também podemos selecionar o tamanho por aqui, ó, nessa setinha aqui. Ou a gente pode teclar qual o tamanho da nossa fonte. Por exemplo, eu quero uma fonte 40. Dá pra ver que ela ficou bem grande aqui, né? Enfim, vamos voltar aqui para não ficar tão desorganizado. Esses aqui são formas de formatar o alinhamento da letra. Então, se eu ampliar aqui um pouquinho, as células elas podem ser ampliadas tanto nas colunas, aqui ó, clicando aqui eu consigo ampliar uma a uma,
quanto nas linhas. Eu consigo aumentar ou diminuir aqui. Então, se eu aumentar um pouquinho, que nem eu fiz para a gente poder ver o alinhamento, eu posso deixar ela alinhada para baixo. Aqui eu preciso aumentar a linha, desculpa, para vocês poderem ver. Ela está alinhada para baixo, posso alinhar ao meio ou alinhar acima. E posso deixar ela ao centro também, ó, centralizada. E alinhada ao meio, por exemplo, ela fica bem no meio da célula. Ou então, se eu deixar ela à esquerda, ela vai ficar à esquerda, à direita, da mesma forma. Essas aqui não são tão importantes, tá? Mas a gente tem a quebra de texto. A quebra de texto é uma ferramenta legal, porque se eu escrever aqui várias coisas, nossa, aula introdutória de Excel. Ficou muito grande, tá vendo? Não coube aqui. E eu não quero ampliar aqui o tamanho da coluna. O que que a gente faz? A gente quebra o texto. Tá vendo? Ele quebrou, não formou a palavra completa, né? Mas quebrou e ficou tudo visível, pelo menos. Outra função legal aqui, ó, mesclar e centralizar. Essa daqui, vamos supor que eu quero escrever aqui o nome da nossa planilha. Planilha de teste. Eu posso selecionar ela aqui e selecionar onde está todas as nossas planilhas. É só clicar nela e segurando o clique, você arrasta por toda a região que você quer selecionar. Então eu selecionei aqui tudo que está acima da nossa planilha. Eu vou mesclar e centralizar. Ó. Ela ficou o nome da nossa planilha. Aí se eu clicar de volta aqui nas janelinhas, né? Parece uma janelinha, que são as bordas. Ela passou a fazer parte da nossa planilha. Posso até deixar em negrito, né, para ter uma evidência maior, deixar um pouquinho maior e tal. Ela já ficou como se fosse um nome de planilha mesmo. Bom, essas foram algumas das funções do Excel. Se inscreva no canal para você ver outras funções nas próximas aulas. Você quer aprender a dominar o Excel, aprender a fazer várias planilhas profissionais, com suporte para tirar dúvidas e conseguir ter aquela evolução que você sempre quis, mas nunca conseguiu. Além de um certificado para te ajudar numa contratação ou até numa evolução de carreira, então dá uma olhadinha na descrição ou no primeiro comentário fixado.